Fala, rapaziada! E aí, tudo certo? Meus amigos, vamos lá, Univesp 2023, uma questãozinha aqui importante, que nós vamos falar de um tema que assusta um pouco, né? Nós vamos falar sobre polias móveis, máquina de Atwood aqui, né? Então vamos comigo aqui. As figuras mostram dois sistemas de polias, S1 e S2, os quais são combinações de polias fixas em azul com polias móveis em vermelho. Cada polia móvel divide por 2 a força necessária para sustentar a carga, e a polia fixa apenas modifica o sentido e a direção da força aplicada na corda, tornando mais cômoda a tarefa de mover a carga. Nas situações representadas nas figuras, as forças F1 e F2 necessárias para manter suspensas em repouso as cargas de peso P nos sistemas S1 e S2 têm intensidade respectivamente iguais a... Então, galera, qual que é a ideia? Isso aqui nós temos máquinas mecânicas que são chamadas de máquinas multiplicadoras de força. Ou seja, eu consigo com essas máquinas, com uma força pequena, sustentar um corpo de massa muito grande, de peso muito maior do que a força que eu faço. São as máquinas mecânicas que são multiplicadoras. Então, o que ele diz aqui para nós? Eu tenho duas situações, ele diz numa das situações aqui que tenho duas polias móveis, já vou discutir com vocês, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho a fixa, né? E o que muda da situação 1 para a situação 2, né? É isso que ele quer saber. Então, vamos fazer uma recordaçãozinha aqui? Vem comigo aqui um pouco. Imagina que nós temos aqui um sistema, tá bom? Parecido com esse que eu estou mostrando. Perceba que nesse caso nós temos o quê? Então nesse sistema tem a força F puxando de um lado e o peso aqui querendo que o sistema caia, né, puxando para baixo. O que nós temos também? Nós temos aqui uma polia chamada de fixa. Por que ela é chamada de fixa? Porque ela está presa no teto. Você está vendo? Ela não vai sair daqui, essa polia só gira, ela não sai daqui. E nós vemos aqui 3 polias que são o quê? Móveis. Essas 3 são polias móveis, ou seja, na hora que eu começo a puxar, se eu começar a puxar, essas 3 subiriam. Então, por isso que elas são móveis, elas não estão presas ao teto. Ao teto é só essa de cima, beleza? Então, vamos continuar. Qual a ideia? Se eu venho aqui para baixo, pensa comigo aqui embaixo. O peso tá puxando, vamos pensar que o sistema está assim, em equilíbrio, tá? Então, se o peso puxa para baixo, quem está segurando? Uma tração para cima que chamaremos de T1. Tudo bem? Só que essa mesma tração que puxa para cima o bloco, ela puxa... Então, né, antes de mais nada, né? O peso vai ser igual a essa tração 1. Então, o peso e a tração 1 são iguais, por quê? Porque é um equilíbrio. Só que, meus amigos, para pensar. Se nessa cordinha que nós temos aqui, se o peso... se a tração 1 está puxando o peso para cima, é óbvio, galera, que a polia móvel está sendo puxada para baixo pela mesma tração. Se é mesmo fio... Com certeza é a mesma tração. Por que essa polia não cai? Porque existem 2 trações para cima de mesmo valor. E como é que eu sei que o valor é o mesmo? Porque aqui é mesmo fio. Quando é mesmo fio, com certeza é o quê? É mesma tração. Então eu posso dizer agora, quem puxa para baixo? T1. Quem puxa para cima? 2T2. Então T1 é igual a 2T2. Vai agora para a próxima polia. Quem puxa essa polia para baixo? É o T2, porque é o mesmo fio, né? Isso aqui é um fio só, não esquece disso. Então agora que eu posso dizer, T2 puxa para baixo, para cima eu vou ter 2T3, ou seja, T2 é igual a 2T3. Quando você vai agora para a próxima polia, quem puxa a próxima polia para baixo? É o T3. E quem está segurando? É 2T4. T4 e T4, ou seja, T3 é igual a 2T4. Agora, perceba uma coisa. Nós chegamos no último fio. Você está percebendo que nós temos aqui apenas um fio? É um fio só. Então, na verdade, quanto vai valer a força F? A força F é o próprio T4. Por quê? Porque se é mesmo fio, é mesma tração. Então, importante lembrar, se é mesmo fio, a tração não muda, a tração é a mesma. Então, quer dizer que a força F é o próprio T4. Agora a gente vai desmembrar tudo isso. Esse bando de equações, nós vamos tentar relacionar o F, que está aqui embaixo, com o peso que está aqui em cima. Então vamos lá? Olha só, o que eu posso começar dizendo? O peso é igual a T1, não é? O peso não é igual a T1? Mas o T1 é igual a 2T2, então eu posso falar que o peso é igual a 2T2. Então vamos lá, peso igual a 2T2. Beleza.
Só que o T2, galera, ele é igual a 2T3. Então eu posso falar novamente que o peso, que é igual a 2T2, só que T2 é igual a 2T3, então é 2 vezes 2T3. Ah, olha que interessante, isso aqui vai virar 4, né? Beleza, agora eu posso dizer que o peso é igual a 4T3. Mas, meus amigos, quanto vale o T3? O T3 vai valer 2T4, então eu coloco 2T4 ali dentro. Dessa maneira, eu cheguei à conclusão que o peso é igual a quanto? A 8T4, mas o T4 é igual ao F, ou seja, o peso vai ser igual a 8 vezes o F. Volta aqui para mim, o que eu estou dizendo para vocês? Olha que interessante. A força-peso, ela é 8 vezes maior do que a força que eu estou sustentando. Nesse caso, que eu tenho o quê? 3 polias móveis. Então, galera, quando você tem 3 polias móveis, a força que você faz para sustentar aquele peso é 8 vezes menor. É muito mais fácil segurar o peso. Por quê? Porque a força F é o peso dividido por 8. É o peso sobre 8. Agora, Tiagão, será que não tem como a gente estabelecer uma relação entre a força que é feita em cima e o peso com o número de polias móveis? Tem sim, galera. Porque para pensar, quando é 3 polias móveis, é o peso sobre 8. Mas se você verificar, se fosse apenas 2 polias móveis, se nós tivéssemos só 2, seria o peso sobre 4. E se fosse apenas uma polia móvel, é o peso sobre 2. Então, 2, 4, 8. Está percebendo aí uma progressão? Portanto, eu apresento para vocês uma relação que simplifica tudo isso. Para uma associação de polias, o que nós teremos? A força aplicada é o peso sobre 2 elevado a n, galera. E nessa equação, o que é o n? O n é o número de polias móveis. Então, a força F, a força de sustentação que está aqui, ela é sempre igual ao peso dividido por uma razão, dividido por um valor, perdão, que é 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Se eu volto para o nosso problema, voltamos lá para o nosso problema. O que a gente pode dizer? Primeira situação, quantas polias móveis nós temos? 2. Então, na primeira situação, quanto vai valer o F1? É o peso sobre 2 elevado ao quadrado, porque são só 2, ou seja, peso sobre 4, olha que bonitinho. E na segunda situação, nós temos agora 3 polias móveis, então a força agora que nós vamos chamar de F2, ela é o peso sobre 2 elevado ao cubo, que é o mesmo exemplo que eu dei agora. Lembra que 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, é o peso sobre 8. Então as respostas seriam peso por 4, peso por 8, tá bom? O que nos levaria à alternativa D de dado, galera. Uma questãozinha que daria para você fazer no braço. Você poderia ali colocando as forças, mas é óbvio, se você percebesse essa relação, que cada vez que você tem uma polia móvel, você tem uma divisão, a força cai pela metade, seria muito mais rápido, tá? Questão bonita, questão interessante de mecânica aí na Univesp. Valeu, galera! Boa prova para você!